na aula de hoje, eu vou falar sobre geradores. Tá certo? O que é um gerador? Um gerador é uma pilha, tá? Uma pilha é um gerador, por exemplo. Então, se você for pensar num gerador, você pode pensar numa pilha. O seu controle remoto tem um gerador lá dentro, uma pilha, tá? O gerador é tudo aquilo que vai converter algum tipo de energia em energia elétrica, tá? Ele faz essa conversão da energia que ele tem para energia elétrica. Ele pode converter energia química em elétrica, que é o caso da pilha. Da pilha pode ser energia mecânica em elétrica, que é o caso, por exemplo, dos ventos, né? Energia mecânica da hidrelétrica, que é potencial gravitacional, e vários outros. Então, o gerador, ele é nesse contexto. Ele converte a energia mecânica ou energia química em energia elétrica, tá? O mais comum aqui que a gente trabalha é a pilha, tá? A gente usa uma palavra para esse gerador que fala que é força eletromotriz, tá? Então, uma coisa que a gente usa muito para o gerador, a gente chama de força eletromotriz. Força eletromotriz, tá? O que é essa força eletromotriz? É a FEM. Essa é outra palavra que pode aparecer. Agora, a gente usa essa letra E, certo? Para definir essa força eletromotriz. Esse E aí, ele pode ser equivalente ao U, no caso do gerador ser ideal, tá? Quando o gerador é ideal, o E é igual a U. Então, isso aqui é a nossa forcinha eletromotriz. Segundo ponto aí importante aí, a equação do gerador. Segundo ponto, equação do gerador. Tá? E aqui eu estou pensando num gerador não ideal. O que significa o gerador não ideal? O gerador não ideal é aquele gerador que possui resistência interna, tá? Então, se ele possui resistência interna, o que vai acontecer? A DDP que ele joga no circuito, a diferença de potencial, a tensão que o circuito recebe, é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Por exemplo, uma pilha comum, 1,5 volts mais ou menos. 1,5 volts é a força eletromotriz. Se a pilha não é ideal, quando você coloca ela num circuito, dependendo da corrente que passa nesse circuito, vai roubar um pouco desse 1,5 volts de DDP, tá? Claro que essa resistência aqui é baixinha, às vezes ela gira em torno de 0,01, alguma coisa do tipo. Ó, mas também não pensa que isso daqui, ó, que isso daqui é um resistor que tem dentro da pilha, né? Não é, né? Isso daqui é simplesmente o material, é o material que você usou para fazer a pilha, o processo, é alguma perda que acontece, que a gente acaba encarando isso daqui como se fosse uma resistência, tá? Uma perda devido ao material, qualquer coisa do tipo. Então, essa é a equação fabulosa do gerador. Bem, o que você precisa saber, então? O que é o que aqui, né? O U é a tensão. Tensão ou DDP, tá? O U tem vários nomes que podem aparecer aí nos exercícios. Lembrando que a unidade do U é V.
volts. O E é a FEM, força eletromotriz, tá? FEM, força eletromotriz. Unidade, volts. O Rzinho que apareceu ali é resistência. E essa resistência, como você já sabe, porque você é um mestre em elétrica, é ohm. E o I é a nossa amiga corrente elétrica. São os elétrons marchando. Que é A. Então, é isso que você precisa saber até aqui sobre o gerador. Fera, todo mundo com aquele astral lá em cima. Carinha só de felicidade. Como que tá o astral? Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Então, ó, se vocês estão super animados, a gente vai pro próximo. Ah, mas por quê? Esse caco aqui. Que isso aqui? Será que isso aqui tem que virar plano de fundo? De coco. Isso aqui tem que ser plano de fundo. Não. Peraí que eu tô com preciso resolver um problema. Porcaria. Peraí. Bem, resolvi. Espero que vocês tenham copiado a primeira parte. Então, ó, vamos lá. Ainda a gente está no contexto de geradores. Vou falar do terceiro ponto. É bonito, né? Qual que é o nosso third point? Esse terceiro ponto maravilhoso é sobre o gráfico do gerador. Tá? Você precisa saber tirar informações do gráfico do gerador. Só lembrando como que é a equação, né? U é igual a E menos R vezes I. Esse é o gráfico do nosso fabuloso gerador. Beleza. Você está feliz? Eu estou feliz, todo mundo está feliz. Agora eu tenho uma pergunta. Esse gráfico do gerador de I contra U. U está em volts e o I está em ampere. Você esperaria que esse gráfico fosse como? Que tipo de gráfico você espera?
Que tipo de gráfico você espera, Marília? Reta. Muito bem, reta. Por quê? A dependência é no I. O I é do primeiro grau. Se é do primeiro grau, U é em função de I. U é em função de I. E se o I é do primeiro grau, esse gráfico necessariamente tem que ser uma reta. Uma reta mensageira do caos. Essa reta, vocês acham que essa reta vai interceptar na origem? Não. Muito bem, Marília. Não vai passar na origem. Por que ela não vai passar na origem? Por causa do E. Esse E aqui, ele faz com que a reta comece sempre num determinado valor. A gente tem que pensar. Esse E sempre começa com um determinado valor. Então, assim, a reta nunca começa na origem, ela começa num determinado ponto. Agora, ó, essa é a chance de vocês, hein? A reta é crescente ou decrescente? Decrescente. A Marília está on fire hoje. Decrescente. Porque o I é negativo. O I é o X. Se o coeficiente angular é negativo, essa reta tem que ser uma reta decrescente. Ela é uma reta assim. Entenderam por que ela é decrescente? Ela é decrescente porque, ó, tem um só de menos. Beleza? Tá bom. Agora, quais são esses pontos? Ó, isso você precisa bater o olho e saber. O ponto onde a reta intercepta o eixo Y é sempre a força eletromotriz, tá? Então, se esse valor aqui vale 30, a força eletromotriz é 30. Se esse valor vale 20, a força eletromotriz é 20. Esse ponto aqui é a corrente de curto-circuito. O que significa isso? Você coloca uma corrente que você estoura o seu gerador. O gerador ele não vai funcionar, tá vendo? Ele não vai gerar DDP. O seu curto-circuito foi, o seu circuito foi para o espaço. Então, ó, ele entrou em curto-circuito, tá? Então, é sempre esse valor aqui é a corrente de curto-circuito. Você já percebeu, né? Que para ter esse valor, para encontrar a corrente de curto-circuito, a DDP precisa ser 0, né? Então, ó, aqui a gente já sabe que essa corrente de curto-circuito é a FEM, força eletromotriz, dividido pela resistência do gerador. Isso daqui dá a corrente, não vou dizer máxima, mas é a corrente que segura o circuito, tá? Esse ângulo aqui, tem um ângulo aqui. Opa. Tem um ângulo aqui. Esse ângulo θ define a resistência. Quem que é essa resistência? É o cateto oposto sobre a corrente de curto-circuito. Então, ó, se você tem um valor da corrente de curto-circuito e do E, você sabe a resistência do gráfico, tá? Então, sempre é assim. Você encontra a resistência do gráfico, sabe todos os esquemas da Jurema. Alguma dúvida?
Não. Se não tem nenhuma dúvida, eu tô fera. Vocês estão fera, eu tô fera. Todo mundo contagiado por esse ritmo enlouquecedor. Eu vou fazer um exemplinho aqui, só para ver se vocês estão fera mesmo, né? Por que no curto-circuito ou é zero? Porque é curto-circuito. Entendeu? Porque assim, ó, se você fala que tem curto-circuito, o circuito não está funcionando. Então, se ele não está funcionando, não gera DLP. Então, por isso que no curto-circuito é zero. Entendeu? Sim ou não? Não, é que o negócio que acontece é, ela estoura a pilha. Aí a pilha para de funcionar. A corrente é tão grande que a pilha não resiste. Entendeu? Então aí você esquentou demais a pilha e aí ela parou de funcionar. Beleza? Então, ó, vamos para um exemplo. Exemplo, olha só. Que coisa maravilhosa. Então, ó, vou fazer o gráfico aqui. O gráfico. De novo. É I contra U. E ampere U volt. Certo? Então, ó. Muito legal. E aí a gente tem o nosso circuito aqui. Vamos colocar em blue. Azul é a cor mais quente. Então, ó, é assim. E eu falo que esse cara vale isso. E esse cara vale isso. Pergunta número 1. Quanto que vale a força eletromotriz? Muito bem. Ela vale 20 volts. Pergunta número 2. Quanto que vale a corrente de curto-circuito? Muito bem. A corrente de curto-circuito vale 8 amperes. Quanto que vale a resistência interna? Muito bem. 20 sobre 8. Que vai dar 5 sobre 4, que vai dar... Vai ser 5 sobre 4 mesmo. Eu queria dizer quanto. Ohms. Beleza? Então, ó, você viu o mar de possibilidades. Claro que eu dei um exemplo muito simples, tá? Mas você viu o mar de possibilidades que a gente tem quando ele te dá o gráfico de um gerador, tá? Então, a gente tem todas essas possibilidades aqui quando a gente está falando de um gerador. Bom? Alguma dúvida até aqui? Não. Se vocês não têm dúvida, eu posso passar para o próximo tópico. Qual que é o próximo tópico? O receptor. Ah, bem, a gente sabe que o gerador é aquele que gera a energia elétrica, ele transforma qualquer tipo de energia em elétrica, e o gerador, ele transforma a energia elétrica em uma outra energia, tá? É esse que é o
o processo, eu falei gerador, não, o receptor. O receptor é que ele transforma a energia elétrica num outro tipo de energia, tá? Ó, nossa, deixa eu voltar aqui, esqueci um negócio que é importante. Cadê? Eu esqueci de fazer o desenho de um tipo de um gerador, tá? Então, ó, a gente pode entender isso aqui como se fosse um gerador, tá? Ele tem a resistência ele tem a resistência interna dele, R, tem a tensão dele e a corrente aqui, ela vai fazer o sentido dela nesse esquema aqui da Jurema, do menos para o mais. Tá bom? Ó, se você... Eu não sei se vocês pararam para pensar nisso. Deixa eu fazer uma breve análise disso aqui. Olha só. Eu não sei se vocês já pensaram nisso ou alguém já falou isso para vocês. Quando ele coloca esse mais e esse menos, significa que ele fez uma diferença de potencial, né? Ele descarregou esse daqui, né? Ele tirou elétrons dessa parte e ele colocou elétrons nessa parte, né? Então ele criou uma diferença de potencial. Então, por exemplo, isso aqui tem um valor, isso aqui tem um outro valor. Às vezes está até neutro. Quando você tem uma diferença de potencial, o que acontece? Se eu perguntar para vocês, qual é a direção e o sentido do campo elétrico? Qual é a direção e sentido do campo elétrico? E aí? Você tem que pensar num detalhe um pouco mais profundo. O que você está pensando aí, Maria Eduarda, é isso aqui, ó. Quando eu tenho uma carga e essa carga é positiva, o campo sai da carga, né? Ou chega. Aqui eu tenho um potencial positivo V, potencial V, um potencial V mais e tem um potencial V menos. Não, já falei disso, né? Eu tenho um potencial V mais. Alguém sabe o que rola? Precisa lembrar de um. Eu vou dar uma dica. Tem a ver com linha de força. E aí? Fera ou não? Alguma recordação sobre linha de força? Vocês lembram da. Isso, está começando a ficar perto. Você lembra lá como que é as propriedades da linha de força? Quando a gente fala linha de força? Quando você tem um campo que produz uma linha de força, aí a linha de força sempre vai sair do mais, do menos, quando elas estão mais concentradas, quer dizer que o campo naquela região ele é maior, mas como a gente vai andando pela linha de força, o que acontece com o potencial? Ele aumenta ou diminui? Tinha uma característica dessa também, para saber do potencial na linha de força ou linha de campo. Vocês lembram disso? A Ariadne falou que aumenta. E aí? Não. Muda.
potencial diminui no sentido da linha. Isso aí. Então, ó, o potencial diminui no sentido da linha. Se o potencial diminui no sentido da linha, ó, se o potencial está paralelo, significa que o campo elétrico é perpendicular. O campo elétrico está aqui. E se ele diminui no sentido, então quer dizer que o campo elétrico tem que estar para cá. Você lembrar mais um? Ah, eu não vi o menos. Eu não vi o menos, eu achei que era uma sujeira na tela, o menos. Sou velho, né? Não enxergo direito. Ó, então, o que vai acontecer? O campo elétrico, se você tiver um elétron aqui, uma carga elétrica aqui, essa carga elétrica vai andar nesse sentido. A carga elétrica vai andar nesse sentido. E esse deslocamento de carga a gente chama de corrente. Só que todo mundo achava que a carga era positiva no começo, que quem movia a carga positiva, então ficou convencionado que a corrente vai do menos para o mais. Mas o elétron se desloca do mais para o menos. Entenderam isso? Foi bom falar disso, hein? E aí eu vi que vocês não lembram mais nada de linha de força, hein? Ou linha de campo. Não, não falei. Eu só falei que a corrente era do menos para o mais, mas eu não expliquei por quê. Não tinha explicado por quê. Ó, cuidado com linha de força ou linha de campo, hein? Vocês precisam saber as propriedades da linha de força e linha de campo, hein? Senão, um exercício parecido com esse, não tem como acertar, hein? Tem que estar na ponta da língua, hein? Então, ó, cuidado com isso aí. Eu vou voltar para cá. Receptor. Essa parte é mais complicadinha, ela é mais densa. Então, ó, como que é o receptor? O receptor, ele também tem esse esqueminha aqui, né? Ele tem uma parte positiva e ele também tem uma resistência interna, né? Então, ele tem uma resistência interna que é o R e ele tem uma força contra-eletromotriz, que eu vou chamar de linha. E aqui a corrente dele está no sentido contrário da corrente elétrica convencional. Vou chamar tudo de linha. Então, ó, a primeira coisa que eu vou falar é da equação. Como que é a equação desse receptor? Ó, mudou. A característica dele, o que está lá anotado lá no seu receptor, né? Sei lá, pode ser um ventilador. Um ventilador é um receptor. Qualquer coisa desse tipo, a característica dele é o que ele gera de energia. Então, ó, por exemplo, ó, o U é igual ao E mais o RI. Tudo linha, porque é um receptor. Tá? Então, ó, por quê? Esse RI aqui vai produzir uma... primeiro vamos falar quem que é quem, né? O U é a DDP, ou tensão. O E é a força contra-eletromotriz. Será que tem um if nisso? Contra-eletromotriz. Eu acho que deve ter. Contra-eletromotriz. Vocês que dominam essa língua portuguesa no nosso dia, tem um hífen aqui, será? Eu acho que deve ter, né? Duas coisas aqui.
Tem cara que tem. Contra a eletromotriz, a resistência. Interna. Tá? E o I é a corrente elétrica. É tudo junto? Não sei, porque eu não sei a nova ortografia. Se mudou alguma coisa por causa da nova, aí eu já não sei. E aí, é junto ou é separado? Contra a eletromotriz. Vou confiar em você, então. Se você tivesse falado para mim que tem o if ou não, eu ia na sua. Contra eletromotriz. Ficou feio, né? Deixa eu dar uma arrumada ali. É junto mesmo. Contra eletromotriz. Que feio que fica, né? O if é mais elegante. Então, ó. Beleza. É assim que é. Essa é a forma. Opa. Do receptor. Bem, você percebeu que mudou do receptor para o gerador. O que mudou do receptor para o gerador? O mais. Pode perguntar, mas Eduardo, não mudou mais. Agora ele é positivo, né? Agora ele tem esse mais aí. Não, o gerador, ó, o gerador transforma energia mecânica ou energia que eu vou chamar de química em elétrica e o receptor transforma energia elétrica em mecânica, né? Por exemplo, um ventilador é um receptor, tá? O ventilador é um receptor, porque você liga ele lá, ele vai receber a DDP e com essa DDP ele vai transformar a elétrica em mecânica, tá? Então essa é a diferença. Tá claro para todo mundo essa diferença? De nada. Então, fera. Beleza? Então, ó, o que é esse E aqui? Esse E é a transformação do potencial elétrico da DDP, né, do potencial elétrico, em potencial não elétrico, e isso daqui é a dissipação, tá bom? Então, o circuito joga isso para ele, ele tem isso e dissipa isso. Você pode até ver, né, que esse cara aqui, que é o que ele vai usar mesmo, é o que o circuito joga menos o que dissipa, né? Mas a gente deixa nessa forma para ficar parecido com um gerador. Mas o que ele usa é isso, ó. O seu ventilador usa esse E. Beleza? Se vocês não têm dúvidas, eu também não. Dúvidas ou não dúvidas? Todo mundo tá fera. Vocês estão fera. Eu também tô fera. Ó, isso daqui que eu vou falar, você não precisa muito saber, não. Dá para viver sem isso, tá? Que é a lei de Pouillet. O Pouliette. Se você quiser falar Pouliette, pode falar, fica à vontade. Em português a gente fala Pouliette. Aí você me pegou, hein? Então o receptor faz eletrólise? Sei lá, que é eletrólise? Aí você não me ajudou a te ajudar, não.
Você quimicou demais para mim. É da química. Eu acho que isso aí é mais fácil você perguntar pro Johnny ou pro Edson ou pro André, que eles vão saber te responder. Ah, então, mas aí eu não sei quem que eu coloco na regra de 3, né? Então ele tem ele tem o mesmo princípio. Não deve ser uma eletrólise, porque provavelmente a eletrólise deve depender de reações químicas. Aqui não é bem uma reação química. Você não está fazendo você não está tendo um negócio transformando em outro, tá? Eu acho que eu tô quase certo, mas confere aí. Química é só de 3. É verdade, verdade. Não, mas você precisa saber algumas outras coisinhas também. E física é só substituir na fórmula. Então, vai dar tudo certo. Ó, matemática você sabe multiplicar e dividir. Química você sabe a regra de 3. E física você sabe usar a fórmula. Acabou. Primeiro lugar em qualquer vestibular. Então, ó, como que é a lei de Pouillet? A lei de Pouillet funciona assim. Tem um circuito. Vou desenhar o circuito aqui. Você não me ajudou. Circuito elétrico devia ter um. Ah, mas perdão, eu sou burro, né? Eu tenho o poder do copiar e colar. Eu tenho esse poder incrível. Do cópia e cola. Print. Copiou. Rolou. Olha só. Você tem um circuito aqui que tem um gerador e um receptor, tá? Como que eu sei que ele é um receptor? Tá vendo, ó? A corrente entrou pelo mais. Aqui a corrente sai do mais, tá? Então, é isso que você sabe, como sabe que esse cara aqui é um receptor. Essa é uma forma. Outra forma é que geralmente o receptor tem um menor valor aqui, tá? Quem tem esse menor E é o receptor. Então, ó, o E' é sempre menor do que o E, tá? Então, a gente sabe que é o receptor. Beleza? Como que funciona a lei de Pouillet? Só faltou um negócio nesse exercício aqui. Precisava ter um outro resistor aqui. Vou colocar um resistor. Isso aqui é um resistor que eu coloquei, que é... Quando você tem um circuito desse tipo aqui, e você quer achar a corrente elétrica, olha, dá para você achar de outro jeito, tá? Você não precisa da lei de Pouillet somente. Você pode usar a lei das malhas aqui para achar a corrente elétrica, mas a lei de Pouillet vai funcionar. Como que funciona a lei de Pouillet? O I, que é a corrente elétrica, ele vai ser a diferença da DDP, na diferença da força eletromotriz com a força contra-eletromotriz, dividido pela todas as resistências que existem no circuito. R', R e R'ão, tá? Isso daqui é a corrente usando lei de Pouillet. Nada mais é uma lei da malha aqui para achar isso aqui. Tá? Se você quiser decorar essa... Assim, ó, ela é até simples. Porque você sabe que aqui em cima é a diferença entre as forças eletromotriz e contra-eletromotriz.
E embaixo é a soma das resistências. Claro que é a soma das resistências, porque esse aqui tá todo mundo em série, né? Então, vamos com calma. Beleza. Dúvidas, não dúvidas? Você não entendeu a corrente? Ó. Não, você leva as duas em consideração. É que ele desenha a corrente saindo do mais nesse e entrando no mais nesse para indicar que esse é um receptor e esse é um gerador. É só uma simbologia. Agora, a sua pergunta foi em relação à fórmula. Sim, esse é o sentido da corrente, mas ele faz essa simbologia aqui para você saber quem que é o gerador e quem é, porque o receptor ele é diferente, entendeu? Ele é diferente. O receptor ele é diferente porque o receptor ele não é ele quem gera a corrente. O receptor ele recebe a corrente, entendeu? Essa que é a diferença dele. Ele recebe a corrente elétrica. Ele não gera a corrente elétrica. Tá? Então, assim, a corrente, convencionalmente, ela vai do mais para o menos. Tá? Convencionalmente. Não, ó, ela vai do mais para o menos convencionalmente. Tá? Ela vai do mais para o menos convencionalmente. E aqui, só que ela vai entrar no mais nesse daqui. Eu falei contrário? Pode ser. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Aqui é menos, aqui é mais. Ah, o campo está errado aqui. O campo está errado. Por isso que eu falei o contrário. O campo é para cá. E aí a corrente é aqui mesmo, os elétrons é para cá. Esse é o campo. O que você não entendeu? Tá, então volta. O que você tem de dúvida? Porque o campo tá errado, ó. Volta lá, então. Cadê? Aonde que é lá? Lá é aqui. Ó. A corrente está certa. Ó, vou fazer de novo. Eu tenho um potencial mais aqui e um potencial menos. Tá bom? Mais e menos. Esse potencial aqui é o V+, e esse é o V-.
tá? O que vai acontecer? A gente sabe da linha de campo, a gente sabe das linhas de campo, a gente sabe das linhas de campo, independente disso daqui, que essa placa aqui está positiva e essa placa está negativa. Então, ó, o campo elétrico, não, ele estava certo. O campo elétrico é para cá. Certo? Porque ele nasce nas positivas e morre nas negativas. E conforme a gente anda na linha de campo, o potencial vai diminuir. Beleza? Quando a gente coloca um elétron aqui, menos, um elétron menos, a força vai ser para onde? Em cima desse elétron aqui. Vai ser para a direita ou para a esquerda? Vai ser para o mais. Certo? Então, ó, o elétron ele vai se movimentar nessa direção. Então, quando a gente está falando do elétron, o elétron está se movimentando nessa direção. Ele está saindo do polo negativo e indo para o polo positivo. Sai do negativo e vai para o positivo. Ok? Sim ou não? Tá. A corrente é no sentido contrário. A corrente, então, ela vai do mais para o menos. Tá? Então, ó, essa é a direção do elétron. Do menos para o mais. Essa é a direção da corrente. Do mais para o menos. É sempre invertido. Estava certo. Tá claro isso? Então, ó, sai do mais e vai para o menos. Quando a gente representa isso num circuito, fica assim, ó. Sai do mais e vai para o menos. Essa é o sentido da corrente. Se eu fosse desenhar o sentido do elétron, ele sai do menos e vai para o mais. Esse é o sentido do elétron. Claríssimo isso? Então, ó, aqui no circuito, ó, saiu do mais e foi para o menos. Esse é o gerador, porque é ele que está gerando o DDP. Aqui está entrando no mais, então esse é o receptor. Tudo muito claro? Sim. Então, beleza. Então, ó, eu volto com matemática daqui a pouco, com aquela matéria maravilhosa que vocês gostam tanto. Beleza? Então, ó, até daqui a uns minutos. Adeus.